capítulo 14. Aleluia. 14. E o versículo 29 até o 33. Diz assim: E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salve-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Até aqui, vamos orar. Grande Deus e Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, oramos a Ti. Falamos contigo, ó Deus, em oração. Eis aqui, meu Deus, a Tua palavra que nós lemos. E eu quero estar pregando a Tua palavra. Quero estar falando da Tua palavra. Seja com a minha boca. Que eu venha, ó Deus, nesta noite ser dirigido pelo Teu Espírito para transmitir a Tua palavra. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, eu lhe peço, ó Deus. Amém. Sabemos, irmãos, que Jesus, em certa ocasião, ele estava ali juntamente com os seus discípulos, à beira ali do mar. E segundo a palavra de Deus, existia ali uma grande multidão que estava ali juntamente com Jesus e os seus discípulos. E diz a palavra de Deus, então, que neste exato momento, Jesus, ele ordenou os seus discípulos que fosse adiante, embarcasse no barco e fosse para a outra margem do mar. Isso se começa no versículo 22 em diante, do mesmo capítulo que nós lemos. Então ali se começa esta mensagem. Então Jesus ele ordenou os seus discípulos que embarcasse no barco e fosse para outras margens do mar. Enquanto ele ficava ali, despedindo a multidão que estava ali. Diz a palavra de Deus que quando Jesus acabou
de despedir ali a multidão que estava ali, Jesus subiu ali para o monte ali para orar. E ele estando lá sozinho, lá no monte, orando, né? Diz a palavra que na quarta vigília da noite, a Bíblia diz assim, que o barco começou a quase perecer com os discípulos que estavam ali, andando por cima do mar, nas águas. Por quê? Porque a Bíblia diz que se levantou uma grande tempestade sobre o mar. Ventos fortes, as ondas do mar começaram a se levantar fortemente, e ali os discípulos estavam a ponto de perecer. Estavam a ponto de todos morrerem. Mas diz a palavra do Senhor que neste exato momento que eles estavam ali naquele barco apavorado, sem saber o que fazer, quando eles viram, vinha vindo alguém longe assim, por cima das águas, caminhando por cima das águas. Porque Jesus, lá da onde ele estava contemplando tudo o que estava acontecendo no mar e com os discípulos que estavam naquele barco. Então os discípulos observaram que alguém vinha vindo caminhando por cima das águas. E eles se assustaram. Gritaram de medo. Sabe o que é, irmãos? Nós podemos imaginar aí o que é uma pessoa gritar de medo. Existem muitas ocasiões assim que as pessoas podem gritar de medo, né? Existem muitas ocasiões. Vamos comparar, irmãos, um avião com muitas pessoas que estão ali e de repente ali as pessoas começam a observar que está dando problema naquele avião e aquele avião já começa a despencar para baixo. Eu acredito, né, irmãos, que numa situação dessa as pessoas começam a gritar de medo, aterrorizado, de medo, numa situação assim. E assim existem muitas outras situações, né, irmãos? Que as pessoas gritam de medo. E ali, os discípulos ali gritaram de medo, porque eles viram alguém vindo caminhando por cima do mar, e eles pensaram que era um fantasma. Sabe o que é, irmãos? A pessoa medroso. A pessoa que tem um medo muito grande por qualquer coisa. Ali eles viram aquilo vindo, caminhando por cima das águas. Eles pensaram que era um fantasma e a Bíblia diz que eles gritaram de medo.
pensaram que era uma assombração, um fantasma. Hoje nós entendemos, né, irmãos, que um fantasma, uma assombração, nós entendemos que é demônios. Quando se trata de assombração, visagem, assombração, vultos, são demônios. A não ser que nós possa ter uma visão de algo de Deus, aí é diferente, né? Mas aquele que eles estavam enxergando lá, que eles imaginavam que era um fantasma, era Jesus. Jesus estava caminhando por cima das águas. Eles ali naquele barco, apavorado, porque aquele barco ali estava para encher de água já, e todos eles morrer afogados. Ainda mais no pensamento deles, aquele fantasma que vinha vindo, o medo aí foi multiplicado. Mas na verdade eles não sabiam que era Jesus que estava vindo. Mas quando eles gritaram de medo, a Bíblia diz que logo Jesus já gritou para eles: não temais, sou eu. Sou eu. Então o que nós podemos entender disso, irmãos? Na hora que nós estamos apavorados, nos momentos mais difíceis da nossa vida, sabemos que muitas e muitas vezes Jesus, ele está se aproximando de nós. Jesus está estendendo as suas mãos em nossa direção para nos abençoar, para nos dar vitória, para nos ajudar, para nos socorrer. Jesus está vindo em nossa direção para nos abençoar. Porque ali naquele momento foi num momento tão difícil para os discípulos. Foi o momento que Jesus veio vindo para socorrer-os. Mas ali foi Pedro, quando viu Jesus dizendo: não temais, sou eu. Pedro não acreditou. No momento, ele duvidou. Mas ele fez uma prova. Ele disse: se és tu, Senhor, manda que eu vá ao teu encontro. Ele fez uma prova com Deus. Uma prova que ele não deveria de fazer, né? Porque ele deveria de crer que era Jesus. Acreditar, sem fazer prova. Mas como Jesus é misericórdia, né, irmãos? Então, Jesus não levou em conta o que ele disse. Jesus só disse: ó, vem Pedro, então. Pode vir. E Jesus mostrou para Pedro como ele era Jesus mesmo. Quando Jesus disse: vem Pedro, Pedro saiu do barco ali e foi caminhando por cima das águas. Olha, irmãos, que a pessoa caminhar por cima das águas parece assim, né, irmão, ser somente uma história, né? Claro, nós que entendemos sabemos que não é, né? Mas se a pessoa não entender, vai pensar: isso aí é somente uma história. Mas é real. É real e verdadeiro. Primeiramente Jesus vindo por cima das águas, depois Pedro saiu pela
palavra de Jesus, ele saiu também caminhando por cima das águas, para ir ao encontro de Jesus. E foi indo, foi indo. Mas diz a palavra de Deus que Pedro andou um pouco e começou a ter medo. Ele começou a temer. As ondas do mar ali, forte. Ele começou a temer e começou a duvidar no coração dele. Vamos dizer que ele vacilou na fé. É por isso, irmãos, que muitas vezes, na dúvida, quando vem a dúvida, dificilmente nós receberemos alguma coisa. Dificilmente na dúvida. Pedro, ele começou a duvidar no momento, começou a ficar com medo, a fé dele começou. Eu imagino que ele andando ali por cima das águas, e ele começou a pensar, mas será que é um sonho que eu estou aqui? Isso não é verdade, não tem como caminhar por cima das águas. E começou a ficar com medo, né? No meio do mar, caminhando por cima das águas, as ondas ali. E então ele começou a afundar. Quando ele começou a duvidar, começou a ter medo, ele começou a afundar. E é o que acontece, irmãos, nos dias de hoje. Se nós começar a se apavorar na hora da luta, na hora da dificuldade, na hora dos problemas, nos momentos de tantas coisas ruins que nós estamos observando neste mundo, se nós começar a olhar para isso, a nossa fé começar a esfriar, nós vamos começar a afundar. Então, aí a nossa situação, ela pode começar a ficar muito mais difícil do que já está. Vai piorando, piorando, piorando cada vez mais a nossa situação. Se nós começar a duvidar, começar a vacilar na fé. E Pedro começou a afundar. Só que daí Jesus já estava perto, né? Jesus chegou e pegou ele pela mão. E disse para ele: homem de pequena fé, por que duvidaste no teu coração? Então Pedro, ele começou a duvidar. Naquele momento ali ele não perseverou na fé viva, indo ao encontro de Jesus. Ele começou a se preocupar, começou a ficar com medo das ondas do mar. E por isso ele começou a afundar. Então Jesus pegou ele pela mão, levantou e entraram para dentro daquele barco. E diz a palavra que após aquele momento, o vento cessou. As ondas do mar cessou. E tudo ali prosseguiu grande bonança. Tudo dali para frente foi uma bênção. Até eles prosseguirem, né, aquela viagem que eles estavam, até onde eles deveriam chegar. Tudo se normalizou. Tudo foi uma bênção. Aleluia. Então sabemos, né, irmãos, com Cristo em nosso barco,
tudo vai muito bem. Até tem um louvor que diz assim. Tem um louvor que diz assim: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem. Então, é um hino, né, irmãos, que foi tirado da Bíblia. Foi baseado nessa parte que nós lemos. E tem um outro versículo, né, irmãos, que nós lemos. O versículo que nós lemos para o início aqui do culto, que eu só li e não fiz nenhuma explicação, né? Que é no Salmo 107 e o verso 29, deixa eu ver aqui. É o verso 29, que diz assim: faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Então, irmãos, aqui no livro de Salmos, lá muito antes de Jesus, e depois se cumpriu em Jesus ali. Este versículo aqui, ó, que diz: faz cessar a tormenta e acalma-se as ondas. Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez os céus e a terra, Ele faz cessar a tormenta e acalma-se as ondas. Então este versículo se cumpriu na época de Jesus. Teve uma outra ocasião também que Jesus estava andando no barco com seus discípulos, ele estava na popa do barco dormindo, começou a se levantar também uma grande tempestade, estavam quase todos para perecer, e aí eles foram lá e chamaram Jesus, que estava dormindo lá na popa do barco. Jesus, naquele momento, se despertou do sono, e Jesus repreendeu o vento e as ondas, e tudo calmou. Tudo prosseguiu normal. Aleluia. Então sabemos, meus irmãos, o nosso Deus é Deus que opera, é Deus que faz milagre, é Deus que nos socorre nas horas difíceis, nos momentos difíceis. E nós cremos nisso, acreditamos nisso, temos a nossa fé no Deus que nós servimos, o Deus que nos ajuda, o Deus que nos dá vitória. Amém. Vamos ficar com esta palavra, já vamos passar para o ato da Santa Ceia, mas vamos fazer mais uma oração, né, irmãos? Porque agradecer a Deus por essa palavra, porque sabemos que a oração é muito importante, né, na nossa vida. A gente reconhece, né, irmãos, que muito pouquinho a gente ora. A gente deveria de orar muito mais. Muito mais a gente deveria de orar. A gente muitas vezes até esquece de orar quando a gente vai se alimentar. A gente até esquece, de repente, pode até esquecer de, antes de deitar, orar a Deus. Ou seja, até durante o dia, tirar um tempinho para orar. A gente tira muito pouco tempo. Então, eu reconheço que a gente ora muito pouco e nós deveríamos de orar mais. Então vamos orar neste momento, vamos fazer uma oração. Você que pode se colocar em pé, se coloca em pé para nós orar. Nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, eu quero lhe agradecer mais uma vez por esses momentos que estamos aqui, Senhor, sentindo a Tua presença, sentindo o Teu poder aqui neste lugar, sentindo o Teu Espírito Santo aqui neste lugar. Obrigado, Senhor, pela mensagem que eu tenho pregado, pela palavra que o Teu Espírito Santo tem me usado para pregar. Eu tenho certeza, meu Deus, que esta palavra não veio em vão.
Com certeza o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem agido em nossos corações nesta noite, ó Pai. Deus maravilhoso, que a tua palavra, ela possa cada vez mais e mais nascer na nossa vida, brotar e crescer. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nós vamos preparar a Santa Ceia. Eu vou colocar o hino da Santa Ceia ali. Vou colocar o hino da ceia ali na caixinha. Qual é o hino? Vamos ver se eu acho. Eu tenho aqui, não? Tem. É só ligar o Bluetooth lá. Eu vou só ligar o Bluetooth aqui. Uhum. Como é que é o nome ali, irmão? 38 final. A38 final. Achei. Então, enquanto eu vou botar o hino ali, os irmãos podem ajudar a cantar, né? O louvor que vai rodando ali, ou ficar glorificando, no espírito de oração, né, irmãos? Enquanto daí eu vou preparar a Santa Ceia do Senhor. Bom, irmãos, nós temos aqui a irmã Rosilene, né, que está conosco, mas ela não vai participar da ceia, né, porque ela não é batizada ainda, né, por enquanto não é batizada ainda. Mas daí nós que já somos batizados, então vamos estar participando da Santa Ceia nessa noite. Glória a Deus! Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu que podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, Aleluia, Jesus. vem cear. Glória a Deus. Cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vamos orar. Grande Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, apresento a Ti, Senhor, esses pedaços de pão. Senhor, transforma no Teu corpo santo, Teu corpo precioso. Não seja mais um simples pão, mas que seja o Teu corpo, ó Pai. Que nesta noite nós vamos participar do Teu corpo e do Teu sangue, ó Pai. Senhor de misericórdia, Deus de poder, consagra, Senhor, este pão. Senhor, em nome de Jesus, nós lhe pedimos e lhe agradecemos. Amém.
Aleluia. Coríntios 11:24 diz assim: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Todos participamos, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Porque até aqui o Senhor tem nos guardado. Até aqui o Senhor tem nos protegido, tem nos dado vitória. E temos permanecido, ó Pai, em pé na Tua presença. Senhor, meu Deus, continua guardando a nossa vida, livrando dos laços do inimigo, dos laços do diabo, nos dando força, ó Deus, nos dando graça,